Olá, gente. Boa noite. Bom domingo. Estou vindo aqui fazer um vídeo bem rápido sobre essa atividade de geografia, mas só para iniciar gostaria de falar que o terceiro bimestre ele se encerrará no dia 25 e essa atividade, o prazo para entregar ela é aqui, ó, no dia 24, na quinta-feira. E no dia 23, na quarta-feira, é a correção da primeira parte, porque essa atividade ela foi dividida em duas partes. A primeira parte é a escrita no caderno desse assunto, que começa aqui, ó, as regiões brasileiras, que fala sobre a região norte, região nordeste, centro-oeste, sudeste e termina aqui na região sul. Então, como vocês irão me entregar essa atividade, então vocês deverão estar com esse assunto no caderno, que servirá para a última avaliação de geografia do terceiro bimestre. Essa aqui é a penúltima, tá? Então, repetindo, no dia 23, não vai ter data, não vai ter prolongamento da data, são essas as datas. Espero que vocês cumpram o prazo. No dia 23, quando vocês estiverem lá para a sala de leitura, eu estarei olhando o caderno de vocês e analisando a cópia. E quando for no dia 24, se encerra o prazo para vocês entregarem essa atividade aqui. E o objetivo desse vídeo é eu explicar para vocês. Vou começar lendo o texto. É um texto que eu quero que vocês leiam bastante, estudem, até mesmo para se prepararem quando formos fazer a atividade sobre essa daqui, tá? É um texto que fala sobre as 5 regiões . Então nós temos aqui, ó, a região norte, região nordeste, região centro-oeste, região sudeste e região sul. É um assunto que começa aqui com o título As Regiões Brasileiras e termina bem aqui, ó. É isso que vocês deverão escrever no caderno, e essa primeira parte aqui, que é a cópia, ela vale 2 pontos. E a atividade em si vale 6 pontos. Então todo esse trabalho vai valer 8 pontos, tá certo? Então vamos para a leitura. Acompanhe comigo. As regiões brasileiras. O Brasil tem uma grande extensão territorial. São 8.500.000 quilômetros quadrados. Essa grandiosidade de país permite considerá-lo como um lugar de dimensões continentais. Esse termo é utilizado porque o Brasil, por ser muito grande, ele é maior do que muitos continentes. Por exemplo, o continente europeu. O Brasil é maior que o continente europeu. Por isso que diz aí que o Brasil ele tem dimensões continentais. É um país muito grande, é o 5º maior país do mundo. Assim sendo, a partir de critérios sociais, culturais, naturais e econômicos, houve a necessidade de subdividi-los em 5 regiões. Estão aqui os nomes das regiões. Região Norte, que é a nossa região, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e região Sul. Vejam que todos os nomes das regiões, todos, são escritas com letra inicial maiúscula, porque é um nome próprio. Então, quando vocês forem escrever, obrigatoriamente vocês deverão também escrever com letra maiúscula. Logo em seguida vem um mapa da região norte. A região norte é formada por 7 estados, como vocês podem ver. Esses 7 estados é o nosso aqui, o Amapá, Pará, Tocantins, Rondônia, Acre, Amazonas e Roraima. São 7 estados. E aqui vem um pequeno comando
sobre a região norte, que diz o seguinte: a região norte ocupa a maior área do Brasil, então, das 5 regiões, a norte é a maior, já que só ela corresponde a quase metade do território brasileiro. Essa região tem sua principal atividade econômica. Então, olha aqui, está dizendo qual é uma das principais atividades econômicas da região norte: o extrativismo, a agricultura, a pecuária e a indústria. Okay? É nela que se localiza a maior floresta tropical do planeta, que é a floresta amazônica. Aqui, floresta amazônica. Como também a maior bacia hidrográfica do mundo, que é a bacia amazônica, formado tendo como principal rio o rio Amazonas. Então vejam a importância da região norte aí. Logo em seguida vem a região nordeste. Nós temos aqui o mapa da região nordeste. A região nordeste é formada por 9 estados, sendo Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia. Aqui, vejam que o menor estado brasileiro, que é Sergipe, ele fica na região nordeste. Então, essa região nordeste aqui, que eu vou ler agora o assunto referente a essa região, nós veremos que é a segunda maior região do país. Olha lá. A região nordeste abrange 9 estados e corresponde, em média, a 18% do território brasileiro. É a segunda região mais populosa do Brasil. Nós vamos ver no decorrer dessa leitura que a mais populosa é a região sudeste. A região nordeste é a segunda mais populosa. O turismo é a atividade econômica mais predominante. Foi a primeira região a ser explorada pelos portugueses, que cultivaram a cana-de-açúcar e o cacau. Lá no canto de cima, continuando, que contribuiu para o desmatamento da região. Então, nós sabemos que a região nordeste ela é muito devastada, justamente por causa que foi o primeiro local onde os portugueses chegaram e começaram a desmatar a floresta. Inclusive, na região nordeste já tem áreas desérticas. O nordeste também se destaca através do artesanato, das festas folclóricas e das comidas típicas. Logo a seguir vem a região centro-oeste. A região centro-oeste ela é formada por 3 estados, que é Mato Grosso do Sul e Goiás, e vejam que é também na região centro-oeste que fica o Distrito Federal. E é aqui no Distrito Federal onde fica a capital do Brasil, Brasília. Então vamos à leitura do texto que fala sobre essa região. Olha aqui. Essa região possui aproximadamente uma população de 16 milhões de habitantes. Estão vendo aí? 16 milhões moram na região centro-oeste. A economia dela se baseia principalmente na agricultura das grandes monoculturas, principalmente de soja, trigo e milho. É nessa região que se localiza a capital do Brasil, Brasília, a qual faz parte do Distrito Federal, a sigla DF, menor território autônomo do país. O bioma predominante é o cerrado, vejam aqui. O que é um bioma? Um bioma é um tipo de vegetação típica de um local. Por exemplo, o bioma da região norte é a floresta amazônica. Então aqui está dizendo que o bioma predominante na região centro-oeste é o cerrado, mas também tem o Pantanal aqui, ele abrange o Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, tá? E algumas áreas de floresta também, já que nós sabemos que a região centro-oeste ela faz divisa ao norte com a região norte. Aqui abaixo nós temos a região sudeste, que é a região mais desenvolvida do Brasil, é aquela também que tem o maior número de população. Ela é formada por 4 estados, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo. Então, vamos ver aqui o que fala sobre a região centro-oeste. Aliás, a região sudeste.
A região, o Sudeste, é conhecido por sua força econômica e por suas cidades muito importantes para a economia nacional, como São Paulo, por exemplo, que é a cidade mais importante do Brasil por causa da economia. A região é a mais populosa, como eu falei para vocês, do Brasil. Aproximadamente 90% moram em áreas urbanizadas. O que quer dizer isso daí? Quer dizer que a cada 100 pessoas que moram na região sudeste, dessas 100 pessoas, 90 moram na cidade. Os outros são divididos na zona rural, como o campo, por exemplo. Tem índice econômico muito alto, assim como a taxa de industrialização, porque lá, por ser uma região industrializada, lá tem muitas indústrias. A sua Mata Atlântica, que é o bioma predominante na região sudeste, ela encontra-se bastante devastada devido à urbanização e à ampliação agrícola, ou seja, se a cidade cresce, o que sofre com esse crescimento são as florestas, porque são as florestas, as matas, é a vegetação, porque você retira a vegetação para construir as casas. E na região sudeste aconteceu isso daí, que a mata nativa era a Mata Atlântica e ela vem sendo devastada há anos, desde a colonização com a chegada de Pedro dos portugueses aqui no Brasil. Olha aqui, o estado de São Paulo, vejam aqui aquilo que falei para vocês, o estado de São Paulo é o principal centro industrial do Brasil. Mais de 40% da população brasileira estão na região sudeste, ou seja, de cada 100 pessoas que moram no Brasil, 40 pessoas moram na região sudeste. Por isso que ela é a região com mais pessoas no país. Nós temos aqui a região sul, que é formada por 3 estados, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. E aqui o texto que fala sobre a região sul. O clima predominante é o subtropical. Isso tem uma importância muito grande, só para vocês terem uma ideia, vou tentar ilustrar aqui. Aqui embaixo, mais ou menos em cima da cidade de São Paulo, passa um trópico chamado Trópico de Capricórnio. Então, abaixo desse trópico, por isso que é sub quer dizer abaixo. Então, abaixo desse trópico é chamado clima subtropical. E abaixo desse trópico, os estados que ficam abaixo, eles têm um clima muito frio, que é o que diz aqui no assunto. Olha, vejam bem. O clima predominante é o subtropical. Diferencia-se de outras regiões por assumir estações do ano com grandes variações de temperatura, sendo a região mais fria do Brasil. Durante o inverno, ocorrem geadas e até neve em diversas cidades. A indústria do vinho é atualmente muito importante na fonte de renda, mas também possui uma economia forte na pecuária, que é a criação de animais, e na agricultura. Aí vem o nome de 2 cidades, por isso que está com letra maiúscula aqui, ó, Gramado e Canela. Estão vendo aqui? Letra inicial maiúscula. Gramado e Canela, com baixas temperaturas, são importantes centros turísticos em vários períodos do ano. Então, até aqui é onde eu li o texto, que é para que vocês possam estar escrevendo no caderno. Vale 2 pontos, como eu falei. Vejam aqui, ó, 2 pontos. E agora, a partir da continuação do vídeo, eu vou estar lendo as questões, que não são questões difíceis, mas as respostas vocês estarão extraindo desse assunto, certo? Então vejam aqui o que diz na primeira questão. Está perguntando, é pessoal, mas tem a ver com o assunto. Ó. Em que região do Brasil você mora? Só para dar uma dica, veja que nós estamos aqui no Amapá.
Aqui, ó. Nós estamos aqui no Amapá, nós moramos aqui no Amapá. Então, qual é a região que nós estamos? Região Norte. Aqui, ó. Só para indicar para vocês que toda a resposta do trabalho está aqui nesse assunto. E vejam que região Norte são nomes próprios, por isso que se começa com letra inicial maiúscula. Então, se você escrever com letra inicial minúscula, você errou. Que fique claro isso, tá? E veja que a segunda questão ela é continuação da primeira. Olha lá, ó. Está querendo saber quais são os estados que fazem parte da sua região. Já foi dito aqui na primeira questão que a nossa região é a região norte. E a região norte ela é composta por 7 estados. Vejam aqui, ó, 7 estados. E o que a segunda questão está querendo? Ela está querendo o nome dos 7 estados que você vai escrever. Ó. São esses nomes aqui. E vejam que nomes dos estados são nomes próprios. Então, se você escrever com letra minúscula, você vai errar. Então, não cometam esse erro. Então, vejam lá. Ó. Vou começar aqui. Vou fazer o primeiro aqui. Quais os estados que fazem parte da sua região? Vou começar aqui. Amapá. Olha lá como o A tem que ser maiúsculo. Amapá, vírgula. Separem por vírgula os nomes de cada estado, ok? E assim vão. São 7 estados. Não erre essa. Preste bastante atenção. São 7 estados, tá? A terceira questão, bem fácil também. Vocês vão observar que o mapa abaixo, ele está dividido em regiões, certo? Ó, por isso que ele está dividido em 5 pedaços. Ó. 1, 2, 3, 4, 5. Observe a imagem abaixo e escreva dentro de cada mapa o nome das 5 regiões que formam o Brasil. Essa daqui, que região é essa daqui? Está na cara, né? Todos nós sabemos. É a região norte. Aí você vai lá, escreve. Começando com letra maiúscula. Região norte. Já fiz a primeira. Da mesma forma, vocês vão fazer aqui região nordeste, região centro-oeste, região norte, região nordeste, região centro-oeste, região sudeste e região sul. Tá certo? Agora vamos lá para a próxima questão. A próxima questão é de marcar. Vejam o que diz aqui o comando. O Brasil é composto por 5 regiões. Isso nós já sabemos. Inclusive, o mapa da terceira questão é o mapa das regiões. Está querendo saber qual das 5 regiões ocupa a maior área territorial. Ou seja, qual das 5 regiões é a maior? Aí tem as opções: norte, nordeste, centro-oeste, sudeste ou sul. Apenas uma questão é a certa. Então, quando vocês forem marcar, marquem na letra, tá? Como eu dei o exemplo aí, tá certo? Só uma está certo. A quinta questão: qual região brasileira é responsável pela maior parte da economia do país? Aqui mesmo no vídeo, quando eu fiz a leitura, eu falei qual é essa região. E se vocês tiverem dúvida, é só ler novamente o assunto. Veja que tem 2 pontos de interrogação. Tem um aqui e tem outro aqui. Então, quer dizer que essa quinta questão tem 2 perguntas. A primeira quer saber qual é a região, o nome da região brasileira, que é responsável pela economia do país. Que região é essa? Você vai lá e escreve região. Qual é a região? Querem uma dica? Veja lá. Inclusive até marquei. Veja aqui, ó. O Sudeste é conhecido por sua força econômica e por suas cidades muito importantes para a economia nacional. Aqui, ó. Então, qual é essa região? É a região Sudeste. Aqui, região Sudeste.
E a outra pergunta, ainda da quinta questão, quer saber o nome desses 4 estados que formam a região sudeste. Que vejam lá, ó. Quais os estados formam essa região? Então, como eu disse, são 2 perguntas. A primeira quer saber o nome da região que tem a maior economia do país. Eu já até falei para vocês, comecei escrevendo aqui. E a segunda pergunta é quais estados formam essa região? Você vai e começa a escrever aqui. Vou escrever primeiro exemplo aqui, ó. São Paulo. São 4 estados. Lembrando que o nome dos 4 estados são nomes próprios, então você deve começar com letra inicial maiúscula, vírgula, aí escreve novamente Belo Horizonte, vírgula, Espírito Santo e Rio de Janeiro. A sexta questão é para você completar conforme o texto. Então vocês vão olhar lá no texto. Diz o seguinte, ó, quer saber aqui, qual é a região que possui a maior reserva de água doce do planeta? Qual é a região que possui a maior reserva de água doce do planeta? Que tem a maior bacia hidrográfica do planeta? Eu li, até falei inclusive na minha leitura. É o nome da região, então sempre vai começar com letra maiúscula, tá? A letra B é na região, qual é o nome da região que está localizada a capital do país? Não está perguntando qual é a capital do país, está perguntando qual é a região, tá? A letra C, a região mais populosa do Brasil. Qual é a região mais populosa do Brasil? É a região, aí você vai e escreve aqui. O espaço foi a primeira região a ser explorada economicamente pelos portugueses. Como é o nome da região aonde os portugueses chegaram primeiro e exploraram? A dica que eu dou é que eu até cheguei a falar que eles exploraram tanto o bioma dessa região que hoje, por falta de vegetação, já existe um deserto. A sétima é para marcar apenas uma opção, veja o que diz a sétima aqui, é uma característica da região norte, ou seja, qual dessas frases aqui tem a ver com a região norte? Letra A baixa temperatura com neve. Letra B, o alto índice de urbanização. Letra C, a economia forte no extrativismo. Ou letra D, a maior taxa populacional do país. Apenas uma está correta. A oitava, a antepenúltima questão, vocês vão escrever uma atividade econômica, apenas uma atividade econômica que é forte em cada região. Eu vou fazer, por exemplo, aqui da região sul. Eu vou lá no assunto da região sul. Tá bem aqui, ó, região sul. Então vejam que aqui diz o seguinte, ó. A indústria do vinho é atualmente muito importante na fonte de renda. Então, uma é aqui a indústria do vinho, da região sul. Daqui é a região sul. Então, qual é uma das economias fortes da região sul? A indústria. Então, uma vez que eu já sei que uma dessas atividades econômicas no sul é a indústria do vinho, então eu vou lá e escrevo. Indústria do vinho. Então tem outras fontes de economia lá no sul, mas como a questão está pedindo apenas uma, veja lá, uma atividade econômica, então indústria do vinho. Existe a pecuária, a agricultura. Da mesma forma, vocês irão lá no assunto verificar sobre atividade forte lá na região norte, na região nordeste, na região sudeste, na região centro-oeste. Apenas uma, tá? Uma atividade. A nona questão está querendo saber qual é a região que pertence ao bioma cerrado. Veja lá, ó, nome próprio, por isso que está com C maiúsculo. O cerrado é um dos 5 grandes biomas do Brasil, cobrindo cerca de 25% do território nacional. Aí vem a pergunta que vocês vão responder, ó. Em que região brasileira se concentra a maior parte desse bioma, ou seja, do cerrado? Basicamente, a pergunta quer saber em que região fica o cerrado?
Aí vocês vão lá e respondam, lembrando que o nome da região é o nome próprio, deve começar com letra inicial maiúscula. A 10ª e última questão são 2 perguntas, vejam aqui, ó, vocês podem ver aqui 2 sinal de interrogação, 2 pontos de interrogação, e diz o seguinte, a primeira quer saber em que região está localizado o maior estado e o menor estado do Brasil. Então é o nome da região, não é o do estado. Por exemplo, o menor estado do Brasil é Sergipe, só que vocês não vão escrever Sergipe aqui, vocês vão escrever em qual região está localizado o Sergipe. O maior estado é Amazonas, então vocês não vão escrever Amazonas aqui, vocês vão escrever o nome da região, olha aqui, quer saber a região onde está localizado o maior, você pode escrever nessa linha aqui o nome da região onde está localizado o maior estado, e escreve nessa linha onde está localizado o menor estado do Brasil. Certo? Então, é essa atividade, dividida em 2 partes, como eu já expliquei, uma é para escrever o assunto e outra para fazer essa atividade, que vocês deverão entregar na véspera, no dia 24, na véspera do final do terceiro bimestre. Não vai ter mudança de prazo, entendeu? O prazo para entregar é no dia 24, porque nesse dia 24 nós faremos a última avaliação de geografia, certo? É isso.